Olá pessoal, bem-vindos à aula de ROS. Meu nome é Gabriel, eu vim aqui para poder apresentar mais ou menos a ideia do que é o ROS e depois a gente vai partir um pouco para a prática. E partindo da definição, o ROS 2 e o ROS em si, ele é um framework. O que é o framework? O framework ele é uma estrutura de um padrão de um projeto, né? Onde você tem toda uma arquitetura por detrás já preparada para lidar com aquele tipo de projeto. Então, a gente tem como framework web, como exemplo, né? A gente tem o Django, o Flask, outras linguagens também fornecem frameworks. E o ROS ele é um framework baseado em robótica, né? Ele é um framework voltado para construir robôs e a forma como ele trabalha é feita para padronizar essa construção, né? A estrutura do ROS é toda baseada em nós, que são basicamente é, que são basicamente pontos de códigos onde são executados as informações, onde são processadas as informações e depois são transferidas para outros nós, né? Então, basicamente a gente concentra em cada nó uma tarefa diferente para uma funcionalidade específica. Vamos lá. Integração do ROS. A integração do ROS ela é muito ampla, né? Ela consegue lidar desde sensores a sistemas operacionais, a ferramenta de visualização e simulação, né? Além de que o ROS 2 ele traz para a gente a ideia de comunicação em rede. No ROS 1 eu acho que eles não tinham essa feature e aí eles definiram agora que basicamente você consegue executar é, todo o ecossistema do ROS baseado em rede. Então você pode rodar um nó dentro de um computador e o outro dentro de uma outra placa e essas placas vão conseguir se comunicar via rede, né? Via rede local ou qualquer tipo de conexão que eles tenham. Vamos lá? Nós. O que são os nós? Os nós, como eu disse antes, são blocos de processamentos que basicamente eles executam uma tarefa específica em um determinado momento, né? A gente vai dizer aqui que os nós eles são códigos, né? Mas na verdade eles são processos porque dentro da nossa ideia a gente vai ver que cada nó vai ser um código específico, né? A gente vai criar lá um nó para receber informações, outro para publicar, outro para calcular, sei lá, a velocidade, outro para calcular é, a orientação do nosso robô. E como vocês podem ver, a forma que os nós eles se comunicam é através do publisher e subscriber, que é basicamente uma estrutura, né, um padrão de projeto onde você tem sempre uma informação onde tem um publicador dessa mensagem, essa mensagem é transferida para um tópico e esse tópico é transferido para quem está assinante naquele tópico. Então eu posso dizer que é basicamente como se fosse um grupo de WhatsApp, né? Aí cada um de nós, como se fosse um nó, a gente se interessa por assuntos diferentes, então a gente tem grupos diferentes para esses tópicos diferentes. Então nós podemos receber informações desses diversos grupos de diferentes conteúdos, né? Tanto da faculdade quanto da família ou coisas do tipo. Aqui não é muito diferente, né? Cada nó que se inscrever em um tópico, ele vai receber um tipo de mensagem diferente, uma proposta diferente. Claro que aqui ele está bem simplificado, mas basicamente você pode ter dois subscribers e um publisher, né? Assim que ele recebe a mensagem, ele publica outra para o mesmo tópico ou para outro, né? Assim como ele está representado aqui, a gente pode ter dois publishers, dois subscribers e diversos tópicos, basicamente. Tipos e tópicos e tipos de mensagens. Basicamente a gente vai ver lá no nosso terminal que os tópicos eles têm mais ou menos essa estrutura, então a gente pode ver um barra velocidade, barra câmera, barra braço direito, barra braço esquerdo.
que é basicamente tópicos onde vão ser postadas informações, né, dados, e esses dados podem ser recebidos por outros nós, serem tratados. Os tipos de mensagens que a gente trouxe aqui é do tipo twist. É basicamente o tipo de mensagem que consegue abarcar a velocidade, né? Você pode ver aqui como que é a construção dele. A gente importou da biblioteca de mensagens, né? Na documentação possui todas as mensagens possíveis e como que se importa cada uma delas. Esse twist ele suporta esse formato, né? A gente chama o objeto, inicializa ele, né? Uma instância, e aí a gente tem que definir os atributos linear x, y e z e os atributos angular x, y, z. Isso aqui é basicamente uma estrutura onde você consegue definir a velocidade do robô, maquinário para x, y e z, né, nos eixos. Os headers, como a gente vai ver futuramente, são as informações extras, né? Tempo de envio de mensagem, além de outras informações como o nome do tópico ou algo do tipo. Aqui tem uma instrução, né, que é basicamente o ROS Topic Echo, que é basicamente ele diz como que as mensagens estão sendo publicadas, e aí a gente pode ver a informação aqui, né? O nosso linear X ele aparece dessa forma, né, um dentro do outro, angular. E aqui nessa estrutura, quem se inscreve ele consegue receber essas informações e lidar com elas, certo? Bom, vamos um pouco para a prática agora. Eu vou iniciar aqui o terminal para a gente iniciar o nosso workspace, iniciar nosso pacote e começar a criar os nossos nós, né? O intuito daqui é a gente criar um publisher, pelo menos um publisher e um subscriber, para a gente ver como é que funciona essa dinâmica aí. Aqui dentro do meu terminal, né? Aqui eu estou no caso no Windows, eu abri o terminal dentro do WSL, mas quem estiver usando Linux pode usar aqui mesmo. Eu vou dar um ls, aqui tem algumas informações, eu posso dar um docker ps, como a gente pode ter visto lá nas aulas de Docker, né? Aqui ela vai nos printar as imagens que a gente possui. Eu vou entrar nessa imagem do nosso projeto, docker attach apia AWS, e aqui dentro eu já estou dentro do container, né? Aqui tem alguns arquivos, mas eu vou voltar para a gente fazer do zero. Eu vou criar uma nova pasta, assim como tem aqui na nossa colinha, né? Tem algumas instruções. Primeiro, criando um workspace. Primeiro vou criar a pasta, entrar dentro dela e dar um call com build aqui neles. Então, eu vou copiar aqui essa informação, vou colar aqui. Aqui, esse é o nome do workspace. Aqui eu vou colocar ROS2 aula /crc. É basicamente para a gente criar essa pasta chamada crc, porque ela é importante. É lá onde nossos códigos vão ficar. Eu vou dar um ls, vou entrar na ROS2 aula, dar um ls, vou ver o source aqui, a gente vai entrar, vai ver que não tem nada. Vou voltar, clear, só para a gente limpar as imagens aqui. Aqui eu tô dentro do nosso workspace, né, chamado ROS2 aula, e já vou dar um call com build aqui dentro mesmo. Esse sim link install ele funciona para criar um link dinâmico, né, da nossa pasta para dentro da build. A gente vai ver mais para frente a importância disso, porque alguns códigos eles precisam ficar sendo compilados o tempo todo. Então isso aqui vai economizar um pouco de tempo. Terminou, ele não encontrou nenhum pacote, mas se a gente dar um ls aqui, ele já vai ter colocado essas 3 pastinhas e o CRC está lá. A gente vai entrar no CRC, a gente vai ver que está vazio ainda. E agora eu vou abrir o meu VS Code aqui dentro, né? Vou abrir aqui o meu VS Code. Eu estou aqui no VS Code puro, não está conectado a nenhuma pasta. A gente vai entrar dentro do container através do VS Code, né? Aqui por
pela biblioteca não, não sei se o nome é biblioteca, extensão. Pela extensão, aqui tem os containers de desenvolvimento, eu posso pedir aqui para ele abrir, mas eu gosto de vir aqui pelo meu outro aplicativo, minha outra extensãozinha. Aqui também eu tenho os containers que eu possuo, vou dar um attach no Visual Studio e aí ele vai me abrir aqui ao lado. Ele abriu numa pasta aqui, mas eu vou sair dela. Aqui tem os arquivos que eu possuo, eu vou entrar aqui no nosso 2 aula para a gente ter o nosso ambiente zerado, né, que a gente acabou de criar. Acho que eu já posso fechar isso aqui. Aqui tem o nosso RC, build, install. A gente já pode ver que são esses 3 arquivos. Eles não são tão importantes, né? A gente é só um arquivo de build mesmo. A gente não precisa se preocupar tanto com as configurações aqui. A gente nem chega a mexer aqui. E eu vou expandir aqui pra gente ver, né? E aqui dentro eu vou apertar Ctrl J para abrir o terminal, né? Aqui ele já vai estar dentro do nosso Docker, dentro do nosso container e dentro da pasta. Vamos voltar lá para o nosso arquivozinho de código e ver como que cria um pacote. Tem esse source aqui, ele é bem interessante, a gente precisa desse código aqui. Eu vou iniciar ele aqui só para vocês terem uma noção. Por quê? O ROS, quando ele vai executar alguma funcionalidade ou algum comando, ele leva em consideração o ROS que tem instalado dentro da máquina. Então ele pega os padrões de pacotes que eles possuem lá. Como a gente está criando um novo workspace de trabalho, a gente precisa dar um source aqui dentro para ele conseguir reconhecer os nossos códigos aqui dentro, porque senão ele sempre vai ficar pegando as bibliotecas padrões. Então é basicamente dar um source, install, e aí a gente vem aqui em local setup.bash e pronto, está feito. Era esse comando. Esse comando a gente vai ver que ele vai aparecer muitas vezes, a gente vai precisar executar ele outras vezes, né? Nosso processo aqui. Voltando aqui para os comandos, a gente vai ver que ele pede para a gente entrar no nosso source e rodar esse comando gigante aqui, que eu já vou explicar como que ele funciona. Então a gente já está no nosso workspace, eu vou dar um cd em source e vou tacar o comando aqui. Basicamente, a gente está pedindo aqui para o ROS2 chamar um parâmetro dele chamado pkg, que é o pacote, né? É uma instrução de criação de pacote, que é o que a gente está querendo fazer. E aí a gente pede para ele criar um pacote. Esse build type é basicamente a gente dizendo que a gente quer a estrutura em Python. Que o ROS ele também é, se eu não me engano, compatível com C++ ou C#. Eu não me lembro, mas algum dessas linguagens ele possui sim. Essa daqui é a licença, ela não é tão necessária assim. E aqui o nome do pacote. Eu vou colocar aqui o nome do pacote de meu pacote, que é basicamente um nome de um pacote. Eu estou seguindo instruções didáticas aqui, né? Claro que a gente não vai criar o nome dos materiais assim, então cada pacote tem sua funcionalidade, então é bom você colocar ali o nome do pacote para que ele funciona. Às vezes a gente quer aglomerar todos os nossos códigos ou informações do nosso projeto separadamente em pacote, né? Isso ajuda a organizar o nosso projeto como um todo, porque às vezes você tem muitas funcionalidades, né, dentro dos nós para, sei lá, captura de imagem, e aí você precisa de vários processamentos lá dentro, e aí se você misturar com informações de localização, às vezes pode ficar um pouco bagunçado. Então é um mecanismo que o ROS usa para poder organizar os códigos. Eu vou rodar aqui para criar. Ele criou. E aí se a gente abrir aqui nosso source, a gente já vai ver aqui que ele criou uma pastinha. Aqui ele já trouxe um padrão, né, uma padronização de como ele deve iniciar. A gente vai ver que tem uma pasta repetida aqui, é normal.
É aqui onde a gente vai depositar os nossos nós, né? O que a gente quer processar aqui dentro. Aqui tem outras pastas, a gente não precisa dar tanta importância para isso aqui, essa pasta de teste, esse package.xml, as informações do projeto, esse setup. O que importa para a gente no momento atual é essa pasta, os nós vão ficar dentro, e esse setup. O que esse setup faz? Ele traz algumas informações, né? O nome do pacote, a versão em que o pacote está, ele está pegando os pacotes de algumas instruções. O mais importante aqui, além dessa informação geral, são esses dois parâmetros aqui, né? Esse data files e esse entry points, que é basicamente esse data files vai fazer com que a gente pegue todo o código que a gente possui aqui e ele leve com ele na hora de construir a build. Lembra quando a gente dá build, ele dá um link no parâmetro? Cadê? E fui longe demais. Cadê? Não achei. Aqui. Esse build, sim, link, install, é basicamente, ele está fazendo, toda vez que a gente roda um build, ele faz uma cópia dessa nossa pasta com os nossos nós, e levam para build e para instalação e faz as instalações lá. Então esse data files ele faz com que ele faz um mapeamento, né, das pastas que a gente quer compartilhar do nosso projeto para dentro da nossa build completa. Então, caso a gente for criar uma outra pasta ou outro arquivo de configuração aqui dentro, a gente vai precisar colocar essas informações aqui. E aí lá na frente eu mostro como é que a gente vai fazer. Esse entry points aqui é um formato de nós que a gente vai criar aqui dentro. Então, deixa eu entrar aqui dentro para a gente criar o nosso primeiro nó, né? Vou colocar aqui um nome básico, olá.py. E aí aqui eu vou criar vou puxar aqui um código que eu já tenho pronto, de uma função de hello world, né? Aqui eu criei uma função chamada main, pedi para ele printar um hello world, né? Coloquei if name main aqui, que é basicamente esse é o nosso nó, né? Não ainda, né? Porque tem outras partes, mas eu vou dizer basicamente como é que a gente faz para poder executar a funcionalidade dentro do ROS, por meio do ROS, né? Porque eu poderia vir aqui e rodar, olha, Python, roda esse arquivo, mas aí ele não estaria integrado com o nosso framework, né? E aí eu preciso vir aqui no setup, eu vou abrir uma string aqui, né, e vou colocar dentro dessa lista o nome do nó, que é como a gente vai chamar, através do comando ROS2run. E aqui a gente precisa mapear onde essa funcionalidade está, né? Aqui no caso, como a gente está dentro do nosso projeto, a gente pode chamar ela aqui dentro do nosso meu pacote. Então vai ser meu pacote ponto. E aí a gente vai navegar para dentro do arquivo que a gente quer, né? Aqui, como a gente vai criar vários, a gente vai entrar dentro do olá. E aqui a gente vai botar 2 pontos e o nome da função que a gente quer executar lá dentro. Aqui no caso a gente criou uma função chamada main, que é a função principal que vai ser executada, né? Esse é o padrão aqui que a gente coloca, é o recomendado. Então a gente vai sempre colocar aqui main, além de facilitar o processo, né? Porque toda vez quando a gente for construir outros nós, a gente vai ter que vir aqui e montar um olá novo. Show! Aqui eu estou dentro de source, né? Se eu der um ls, eu estou aqui dentro da pasta com o meu pacote, etc. Como eu vou dar um build para ele conseguir reconhecer os scripts que a gente vai criar, eu preciso voltar para o meu workspace. Porque se eu rodar um build aqui, ele vai construir todas essas pastas aqui dentro do source de novo. Não é isso que a gente quer. Então eu vou dar um cd 2 pontos para voltar, ls, estou aqui no local onde eu estava, vou dar um clear para a gente limpar o nosso caminho aqui, certo? Vou pegar aqui o comando de build, né? Copiar, colar, e ele vai começar a construir o pacote. A gente pode ver que ele já reconheceu o nosso pacote. Aqui dentro ele dá alguns avisos de futuro desuso, né, da informação, mas aí é basicamente
no futuro que eles vão fazer isso. A gente vai ver como é que a gente vai passar isso aqui depois, mas ele finalizou o nosso pacote aqui com sucesso. A gente pode ver aqui que ele terminou e foi tudo ok. Show! Para rodar o nosso nó, eu preciso dar um ROS2 run, o nome do pacote, então é meu pacote. Eu estou dando tab e ele não está reconhecendo, tá vendo? Quando a gente aperta tab e ele não reconhece, significa que ele não vai conseguir executar o código. E aí o que falta é o nosso source install local setup.bash. E aí aqui dentro de novo, quando eu for dar um ROS2 run meu pacote, eu dei um tab, ele já reconheceu. Quer dizer que ele sabe o caminho que ele tá percorrendo, né? Ele conseguiu reconhecer o nosso pacote. E aqui, se eu der um tab novamente, ele vai nos dizer lá, ó, olá e o prefixo. Pode acontecer, como a gente não mexeu aqui, se você não mexer, ele só vai te dar uma opção, que é o prefixo. Essa funcionalidade aqui não vai ser muito legal, ela não vai executar o nó da forma como a gente quer. Então a gente tem sempre que lembrar de vir aqui no nosso setup e adicionar o nosso nó aqui. A gente vai fazer isso em outras partes da aula. Então eu vou colocar aqui um olá, vou dar um tab, quando eu executar, olha lá, ele printou o Hello World para a gente. Show, show, criamos o nosso primeiro nó. Só que a gente quer dar mais um passo, a gente quer criar lá o nosso publisher e o nosso subscriber, né? Que é para fazer dois nós conseguirem se comunicar, né? Conseguir enviar mensagem um para o outro e conseguir processar alguma coisa. Vamos criar aqui um publisher, pai. Eu vou criar aqui também um subscriber.py. O nome do arquivo aqui poderia ser qualquer um, tá, pessoal? Show, show. Eu vou seguir aqui os parâmetros da documentação. Lá eles têm esse padrão lá, né? E aí eu vou só copiar e colar aqui, não se assustem. É um bando de código. A gente vai ver direitinho o que cada parte do código faz. Eu vou colar aqui e a gente vai ver essas informações aqui. O que isso aqui ele está fazendo? Ele está importando a biblioteca do nosso ROS, ele está importando um objeto chamado Node, e ele está importando essa biblioteca aqui, ó, chamada string. É basicamente o tipo de mensagem que a gente quer enviar através do nosso publicador, né? Aqui a construção básica do nosso nó e dos nossos nós daqui para frente vai ser criar um objeto, né, com o nome do nó que você quer construir. Peça para você ter, isso aqui é importante porque a sua classe ela precisa herdar do nó do nosso ROS, porque senão ela vai perder muitas funcionalidades e não vai ser exatamente o nó que funciona no ROS totalmente integrado, né? A gente vai utilizar algumas funcionalidades. Aqui a gente vai inicializar, né? Esse init ele precisa de uma string aqui dentro, que é o nome do nó que você está executando. E esse getLogger aqui, info, ele agora é o formato como a gente vai utilizar para conseguir mostrar as coisas no terminal. Lá atrás a gente usou o print, mas a partir do momento que a gente está executando o nó aqui, ele não vai mais permitir a gente usar o print para mostrar as informações, certo? Então o sistema ele precisa printar, né, através dessa funcionalidade aqui. E de onde veio esse getLogger? Esse getLogger vem do objeto que a gente herdou aqui, né? Então ele já vem com essa funcionalidade implementada lá dentro. Esse callback, já eu explico o que a gente vai fazer com ele. Deixei essa funcionalidade aqui certinha. E aqui mais para baixo, a gente tem a nossa função main, né? Assim como a gente colocou aqui, ó, no nosso print hello world, a gente chamou de main. E aqui embaixo a gente também vai chamar de main. Aqui, ele chama nossa biblioteca do ROS, ele dá uma inicialização. Esses args aqui são os argumentos, né? Então, quando a gente roda um ROS2 run alguma coisa, o que a gente está passando aqui são os argumentos da função do ROS run, correto?
E aí, lá pra frente, lá no ROS avançado, a gente vai ver como é que a gente faz para poder pegar os parâmetros que a gente passa através desses argumentos aqui, ou de um arquivo de configuração, ou dentro do nosso próprio arquivo lá, o nosso launch, que vai ser explicado o que é lá na frente, certo? Aqui eu estou instanciando a classe do nosso publicador, né, chamando ele e colocando ele para ser executado pelo nosso ROS, pedindo para ele ficar girando e sempre rodando antes que o processo seja finalizado. Quando o processo finalizar, ele vai finalizar aqui esse nó e aí vai seguir a vida dele. Aqui tem um main e tal. E aí o que a gente precisa fazer quando a gente cria um nó? A gente vai lá no setup, cria uma string nova, coloca aqui, ó, publicador igual meu pacote, né? Ainda estamos dentro da mesma pasta, né? Meu pacote, eu vou entrar aqui, meu pacote, ponto. Nesse caso, eu quero entrar aqui dentro do publisher, quero entrar dentro dessa pasta, dentro desse arquivo, né? Main, e aí eu vou pedir para ele executar a função main que a gente chamou lá no publisher. Tudo certo? Vou colocar uma vírgula aqui no final, só para não ter erro. Vou, novamente, rodar um build, né, para ter certeza que ele vai subir essas configurações. Vou dar o source novamente, só por precaução, para não ter problemas depois. Vou dar um clear aqui, para limpar o nosso terminal, certo? Teoricamente, quando a gente dá um ROS2 run meu pacote e dá um tab, o nosso publicador vai estar escrito aqui, né? É só a gente pegar ele, colocar aqui e pedir para ele rodar. Pronto, uma informação foi enviada, publicador iniciado. É basicamente a funcionalidade que a gente pediu aqui no nosso logger.info, certo? Certo. Show. Mas, Gabriel, eu preciso enviar essa informação. Criei um nó todo complexo, show. Eu preciso enviar essa informação através de um tópico. A gente vai chamar duas outras funções aqui, né, duas outras funcionalidades do ROS que já vem implementada, que é basicamente self.create publisher e o self.create timer, certo? Esse timer aqui eu vou deixar de lado por enquanto. Não vou deixar de lado, não. Vou deixar de lado? Não. Vamos chamar o timer aqui. Eu vou explicar. Aqui eu estou chamando um publisher, né? Ele é um constructor, né? Ele vai retornar um outro objeto. Então eu vou salvar esse objeto aqui dentro de uma variável chamada publicador igual self.createPublisher. Aqui dentro dessa função, né, lembrando, sempre que a gente executar self e uma funcionalidade, se não criamos nenhuma funcionalidade dentro do objeto, quer dizer que ela veio herdada do nó. Então essa aqui é uma funcionalidade que já vem implementada dentro do nó, correto? Aqui ela recebe 3 parâmetros, né? Essa mensagem aqui, isso aqui nada mais é do que uma interface de mensagem, né? Então aqui a gente determina qual é o tipo de mensagem que a gente vai enviar lá dentro. Então assim como o twist, ele vai enviar mensagens do tipo de velocidade, a gente tem mensagens de inteiro, a gente tem mensagens de imagem, e aí é uma lista grande de tipos de mensagem que a gente pode colocar aqui. A gente vai começar com o básico, né, uma string, e a gente vai colocar aqui como segundo parâmetro o nome do tópico. Então eu vou colocar aqui nome do tópico, e aqui eu vou colocar o número 10, o padrão, mas isso aqui é basicamente a fila de mensagens que um nó vai deixar guardado em memória, né? Então ele vai executar 10 vezes e vai ficar guardando essas informações, e é uma fila de mensagens, né? Porque de repente a gente pode querer enviar publicação de né,
mais de uma vez ou com informações diferentes. E aí a gente precisa dar uma estudada melhor de como que funciona essa fila. Aqui por padrão vou deixar 10. Né? O que acontece? Nesse timer aqui, ele é o nosso loop aqui dentro do ROS. Por quê? Lá na frente, a gente vai fazer com que esse carinha aqui, nosso, ele publique a mensagem. Né? A gente vai pegar aqui e dar um publish. Publish alguma coisa, certo? A gente vai dar um publish nele. Só que aí, como a gente ainda está no constructor da classe, ele só vai executar uma vez. Então a gente precisa de um loop. Basicamente a gente poderia botar um while, né, botar um true, meter o louco e pedir para ele ficar publicando, mas isso aqui não é nem de longe o recomendado e nem sei se irá funcionar. Não sei se o ROS ele vai bater nessa tecla. Para ficar loopando, a gente tem que criar esse objeto aqui chamado createTimer. E aí ele recebe duas informações: o tempo de publicação e uma funcionalidade. Essa funcionalidade aqui vai ser executada toda vez que o tempo de publicação for atingido. Então eu vou colocar aqui, sei lá, 0.5, que é basicamente, eu acho que está em segundos, né? Vou colocar aqui, a cada meio segundo você executa a funcionalidade. Ah, Gabriel, mas qual funcionalidade a gente vai colocar aqui? A gente vai botar o nosso self.callback, que é o nossa funcionalidade aqui embaixo, né? Correto? Correto. Show. O que a gente precisa aqui no final desse callback? A cada 5 segundos ele vai chamar aqui. O que a gente quer fazer? A gente quer publicar alguma informação dentro desse tópico. Então, lá no final, a gente vai dar um self.publicador.publisher, publish, no caso, né? E aí aqui a gente vai passar a info, a informação que a gente quer, sei lá. Mas primeiro, a gente precisa criar essa informação, né? Então aqui a gente vai usar esse objeto aqui de novo, que é o método lá, é o objeto que define o tipo de mensagem que possui. Esse objeto aqui, se a gente for ver na documentação, ele vai ser construído mais ou menos assim. A gente tem a mensagem, né, que a gente vai querer criar, aí eu vou chamar a string, que é a interface que a gente vai utilizar para criar essa mensagem, e lá dentro nada mais vai ter do que uma mensagem.data, que é a informação que vai ter lá dentro. Então, é a informação que a gente vai publicar lá dentro. E aí aqui no final, a gente vai pegar essa mensagem e tacar ela como um todo. Então prestem atenção. O que a gente vai publicar não é o texto em si, não é a informação. A gente sempre precisa publicar o objeto do tipo que aquele tópico é, né? Então, se a gente cria um tópico com um tipo de mensagem, a gente precisa instanciar o objeto dessa mensagem e receber ela aqui na informação.data. Correto? Correto. Eu vou pegar essa nossa informação aqui, só para a gente saber o que está acontecendo. Eu vou pegar aqui o que a gente quer publicar e vou colocar aqui dentro, só para a gente ver no terminal o que está acontecendo. Correto? Vou parar aqui nossa instância. Eu acho que nesse momento aqui a gente não precisa ficar dando build, né? Porque como ele já reconheceu o arquivo, a gente fez lá o link, eu posso rodar aqui direto e ele já vai reconhecer que a funcionalidade foi trocada. Vou dar um play e a gente vai ver que ó, publicador foi iniciado, publicação 1. A cada 5 segundos ele vai ficar pipocando essa informação aqui na tela. Eu vou tirar esse log de informação aqui, que a gente não vai precisar dele, né? Então, quando a gente for iniciar,
ele vai dizer aqui, ó, olha, publicador iniciado, e acabou. A gente só vai ver esse processo sendo iniciado. Ah, mas Gabriel, como é que eu sei que o tópico está sendo publicado? Então, vou entrar aqui num terminal novo, né? Vou dar um ROS2. Existe um parâmetro aqui, né? Uma funcionalidade chamada topic. E aqui dentro tem o que ele pode receber, né? Pub, delay, info, list, echo. Basicamente o que a gente vai usar aqui é o list, para a gente saber quais tópicos existem. Esses dois aqui, ó, a gente vai ver que são tópicos que são criados por padrão no framework, né? E esse aqui é o nosso tópico que a gente criou. Então, o que eu quero fazer é dar um echo, que é basicamente mostrar o que está sendo publicado lá. Então, aqui ele vai buscar e vai receber data publicação 1. Aqui ele está iniciado, né? Data publicação 1, vocês podem ver que ele está consumindo o meu terminal. Mas se eu parar aqui o nosso publicador, ele parou de receber as informações, né? Porque para o tópico ser gerado, a gente precisa de alguém publicando a informação. Show. Ok, a gente fez o nosso publisher. Agora ele está publicando as informações que a gente deseja lá. Gabriel, como é que a gente faz para poder pegar essa informação e processar ela em outro canto? Aí sim a gente cria o nosso subscriber. Nosso subscriber, eu vou pegar aqui o código também, padrão da documentação, e vou copiar e vou colar aqui. É o padrão que a gente tem. Não. Puxa. Não tá vindo. Vou colar aqui. Padrão. Importa o ROS, importa o NOR, importa o tipo de mensagem. Isso aqui pode ser feito depois, né? Porque mais ou menos a gente não sabe qual tipo de mensagem vai ser usado. Mas é bom, por padrão, a gente sempre vai acabar lidando com esse tipo de tópico. Aqui tem a classe, importa o nó e herda ele aqui dentro da nossa classe, inicia a classe, chama um superinit, passando como parâmetro o nome do seu nó. Aqui eu estou pegando uma informação só para dizer que ele está escutando. Aqui tem um callback também, depois eu vou explicar para como que a gente usa ele. A funcionalidade main, né? Basicamente pegar o ROS, dar o init no argumento, instanciar a classe, jogar a classe para dentro do nosso ROS e caso a gente pare o processo, ele dá um shutdown e segue a vida. Show! Nó criado. De novo, um nó foi criado, a gente precisa sempre ir lá no nosso setup e adicionar essa informação aqui, porque senão o ROS ele não vai saber onde que está o nosso nó e ele não vai saber se virar. Então, vou colocar aqui assinante. Esse nome aqui primeiro, né? Ele é o nome que a gente chama pelo terminal, né? É o nome do nó. Então aqui a gente pode escrever qualquer coisa, qualquer nome. Não precisa ser necessariamente o nome do arquivo, como aqui. Vou botar aqui assinante é igual a meu pacote ponto subscriber. Eita. 2 pontos main. Tá uma vírgula aqui no final, para caso de BO. Agora, se eu rodar, provavelmente vai dar pau. Ele não vai reconhecer. Então, vou dar um build novamente, para ele reconhecer que eu alterei o arquivo de setup. Vou dar um source, só por precaução, para não dar ruim. Vou dar um clear. Vou rodar de novo. ROS2, run. Aqui é o nome do pacote, né? Meu pacote. E aqui ele mostra os 3 nós que a gente já criou. O olá, né? O publicador e o assinante. Quando eu rodar o assinante, ele vai dizer, escutando o tópico. Nice. Tá funcionando. Show. O que vamos alterar aqui para poder fazer funcionar, né? Aqui, como no nosso publicador, em vez da gente chamar um create publisher, a gente vai chamar um self.create subscription. Publisher, vou pegar aqui só por coisa, subscription.
informações certinha. Como lá, eu também vou armazenar esse objeto que ele vai retornar aqui, né? Igual self ponto. Vou botar aqui assinatura create subscription. Aqui, rapaziada, aqui, diferente do nosso publisher, a gente não tem 3 parâmetros, a gente vai ter 4. Então, assim como no nosso publisher, a gente primeiro coloca o tipo de mensagem esperada. Segundo, a gente coloca o nome do tópico que a gente quer se inscrever. Então, se eu tivesse lá um tópico 2, eu ia botar aqui tópico 2, tópico 3. Aqui no nosso caso, a gente deixou como nome do tópico mesmo. Então, por questões didáticas, eu vou colocar aqui, ó, nome do tópico. E aqui é o nosso terceiro parâmetro. Aqui a gente vai colocar a funcionalidade a cada publicação. Vou colocar nesse nome aqui gigante. Por que eu coloquei esse nome gigante? É basicamente para a gente definir que o que vai rodar aqui é a funcionalidade que a gente vai determinar toda vez que a publicação for recebida. Então, se a gente colocou um publisher aqui para executar a publicação a cada, cadê o timer? A cada 5 segundos, esse aqui vai executar essa funcionalidade a cada 5 segundos. Então, se a gente tem 2 publishers executando a mensagem, um a cada 1 segundo, outro a cada 5 segundos, vai vir a mensagem de um e depois o do outro. Então, ele vai executar essa funcionalidade a partir das 2 publicações, certo? Então, aqui, a gente não vai precisar de um loop, como a gente tinha feito lá no Publisher, né? Aqui a gente criou um timer para ele chamar a funcionalidade de callback a cada 5 segundos. No caso do Subscriber, não precisa, porque a funcionalidade só vai ser executada quando o tópico receber alguma informação. Então aqui a gente vai colocar o nosso callback também. Self.callback. Como quarto parâmetro, aí sim vem a fila, né, de mensagens. E aí eu vou colocar aqui 10 por padrão. Show? Show. A diferença aqui é, esse callback ele não pode vir para cá puro. Ele tem um parâmetro que vai ser a nossa mensagem. Aqui a gente recebe a mensagem que foi recebida através do tópico. Correto? Correto. Show! Para gente escutar a mensagem, nada mais é do que... Deixa eu pegar aqui a informação, a mensagem, né? É igual a MSG. Aqui, como a gente sabe, a gente vai receber o objeto MSG. E aqui dentro do objeto a gente tem data. Então aqui eu não quero o objeto, né? Eu quero a informação que está lá. Vou pegar ponto data. E aqui eu nada mais vou fazer para a gente saber que está funcionando. Dar um log info. Em vez de escutando o tópico, a gente vai dar uma info na mensagem que está sendo recebida. Show? Show. Deixa eu só dar uma olhada aqui no setup para lembrar que a gente colocou o nó aqui, né? A gente colocou mesmo. E aí a gente vai usar 2 terminais dessa vez. Agora eu vou dar um ROS run e o pacote assinante. Ele disse que está escutando o tópico, mas nada aconteceu. Por que nada aconteceu? Porque nada está publicando. Então vou abrir aqui outro terminal, vou dar um clear aqui. Vou dar um source dentro do local. Só por precaução, né? Sempre bom dar um source. É uma prática que a gente tem que deixar na nossa rotina, dar um source. ROS2, run, meu pacote e o nome do nó. No caso aqui a gente quer publicar. Publicador iniciado, quando a gente voltar lá no nosso terminal, olha só, publicação 1. Ele está recebendo publicação 1, publicação 1, publicação 1, publicação 1. Show, show. Nós tivemos uma dúvida aqui, que é basicamente qual? O que acontece se a gente tiver... pausa para água. Vamos lá. A dúvida que subiu aqui,
fizeram foi: o que acontece se a gente quiser criar receber, né, duas informações do tópico, ou até publicar duas vezes, né, mandar informações de diversos nós, né, porque às vezes você pode estar em um nó recebendo informações da câmera e precisar das informações da orientação do robô também, né. Então, para criar um segundo publisher ou subscriber dentro do mesmo nó, a gente vai fazer o seguinte: a gente basicamente vai replicar o que a gente fez aqui, né? Se para criar o primeiro publicador a gente precisa chamar um create publisher, eu vou replicar aqui. Vou chamar aqui publicador 2 por razões didáticas, né? E aqui eu vou mudar o nome do tópico. Vou botar aqui, ó, tópico 2. Só que aí esse timer, aqui por precaução, vou colocar aqui, ó, self timer 1. A gente não vai usar essa variável, né, mas vou deixar aqui só para não dar erro. E aqui eu vou dar um self ponto timer 2. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, correto? Vou criar um timer. Eu criei um publicador, eu criei um publicador 2. Eu vou criar um publicador e um timer para cada um, né? E aí aqui, em vez de chamar o callback, que é a mesma funcionalidade, posso querer chamar o callback 2 ou funcionalidade 2, correto? E aí aqui eu tenho que criar essa funcionalidade. Def funcionalidade, deixa eu tirar esse self, chamar o self aqui, 2 pontos. E aí vai ser a mesma coisa. A mensagem pode ser de tipos diferentes, né? Eu vou usar aqui como exemplo a mesma mensagem. Chamar mensagem.data, publicação 2. E aí aqui eu vou pedir para publicar. Só que em vez de pedir para o publicador publicar, né, que é o primeiro, eu vou pegar o 2, o segundo publicador. Eu não quero que o primeiro publique. Então eu vou pedir para o segundo publicador publicar. E aí está criado o nosso segundo publicador dentro do mesmo arquivo. Eu vou descer aqui, dar um ROS, meu pacote no publicador. Vou chamar mais um terminal aqui, só para a gente ver. Vou dar um ROS 2, topic, list. E aí a gente pode ver aqui, ó, tem o nome do tópico. O nosso tópico 2 está aqui. Se a gente der um echo no barra tópico 2, ele vai começar a printar, olha, publicação 2. A mesma coisa para o nome do tópico, né? O nome do tópico. Ele vai lá dizer que a publicação é 1. No subscriber, a ideia é a mesma, né? A gente vai criar um self assinatura 2. Vou só copiar e colar aqui, mudar os nomes. Assinatura 2, o nome vai ser o mesmo. Aqui, em vez de callback, eu vou colocar callback 2. Ou funcionalidade 2, né? Assim como a gente colocou lá. Self funcionalidade 2. Por favor, não usem esses nomes quando forem produzir alguma coisa. Esses nomes estão horríveis, não seguem nenhum padrão de código e tá péssimo. Então, não indico. Estou fazendo aqui por questões didáticas. Funcionalidade 2, ele vai chamar essa funcionalidade. Eu vou copiar essa funcionalidade aqui, vou colar, né? Deixa eu fechar, né? Que é basicamente pegar o tópico da mensagem. Essa mensagem pode ter outra estrutura, né? Aqui, assinatura. Eu esqueci de mudar o nome do tópico. Qual é o nome do tópico que a gente tem aqui? Tópico 2. A gente vem aqui, tópico 2. Funcionalidade 2, a fila, né? 10, 4. E aí, enquanto o publicador ainda está aqui, eu vou iniciar o pacote do assinante. E a gente vai ver aqui, ó, ele está puxando os dois. Publicação 1, publicação 2, publicação 1, publicação 2. E aí a gente tem um nó com assinatura em 2 tópicos, e tem um publisher publicando em 2 tópicos, né? Só que às vezes a gente não vai ver essa estrutura, né? Às vezes a gente vai precisar criar um publisher dentro do nó,
para publicar, para receber uma informação, processar ela, publicar em outra, né, com ela transformada, né, criar um outro tipo de mensagem, uma outra funcionalidade. E aí essas funcionalidades aqui para baixo, né, dentro da nossa classe, ela vai aumentando. E lembre-se sempre de olhar aqui direitinho, olhar o setup. E com isso a gente finaliza a nossa aula de ROS básico. Uma hora a gente volta para a aula de ROS avançado com mais informações. Na próxima aula a gente vai basicamente falar sobre frames, que são pontos de conexão, posso dizer assim, não sei dizer direito. São eixos que você consegue controlar e fazer eles obedecerem uma certa relatividade em volta do seu parente ali, né? A gente vai ver como que a gente constrói um arquivo de configuração, né, para não ter que ficar rodando cada nó desse virar um terminal novo e aí que ficar cheio. Então a gente vai criar um arquivo que roda todos os nós de uma vez, que a gente pode configurar ele da forma como a gente quiser, e falar um pouco sobre parâmetros. Show? É isso aí. Vou finalizar por aqui. Até a próxima.